Borketov Haverim Hag Sameia Hanukkah. Feliz festa de Hanukkah para nós. Baruch Hashem. Ontem fizemos o acendimento da primeira vela, da primeira luz de Hanukkah. Hoje à noite acenderemos a segunda. E durante 8 dias faremos isso até ela ficar bonitinha, completa. Tá? E eu postei, né? Tenho que colocar também aqui. Mas vamos lá. Hoje, sexta-feira, Erev Shabbat, véspera de Shabbat, né? Então, como que vai ser feito hoje? Então, hoje nós temos que acender primeiro a vela da Hanukkah, para depois acender a de Shabbat, né? A gente não pode acender a Hanukkah pós-Shabbat, tem que ser anterior, porque você não pode mais usar fogo no sábado, tá? Então, essa questão aí, deixa eu só encostar um pouquinho aqui, muito claro. Só um minutinho. Pronto, desculpa. Então, tava falando, os judeus eles não acendem fogo, né, dia de sábado em casa. Tá? Beneinô não tem essa obrigação, ele pode acender normalmente, mas o correto é você acender hoje a segunda vela de Hanukkah, tá? Antes do Shabbat. Vamos fazer aqui a nossa leitura. Temos aqui a história que todos conhecem sobre a história da mulher de Potifar em relação a José. Só que tem umas coisinhas a mais aqui que o Midrash conta, né? E eu quero trazer justamente para vocês também. Tá bom? Haverins. Então vamos lá começar. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher bahal banu mikol hamim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Senhor do universo, que nos escolheste em todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Senhor do universo, que nos deste a Torá. E foi depois desses acontecimentos, a mulher do seu senhor lançou seus olhos em Yosef. Deita comigo, ela disse. Ele recusou e disse a mulher ao seu senhor: Meu senhor nem sabe o que faço na casa. Ele confiou-me tudo o que possui. Ninguém nessa casa tem mais poder que eu. Ele não me proibiu de nada, com exceção de você, pois você é sua mulher. Como poderia cometer tão grande mal e pecar contra Hashem, contra Deus? Ela falava a Yosef todo dia, mas ele não a ouvia, nem mesmo para se deitar com ela e ficar com ela. E foi num dia como esse dia, ele veio à casa para fazer seu trabalho, não havia ninguém das pessoas da casa de lá. A mulher de Potifar agarrou pelas roupas, dizendo: Durma comigo. Ele deixou sua roupa na mão dela e fugiu para fora. Quando ela viu que ele tinha deixado sua roupa em sua mão e fugido para fora, chamou os membros da casa e disse para eles: Vejam, trouxe-nos um hebreu para nos perverter. Ele veio para me violar, mas eu gritei alto. Quando ele me ouviu, erguei a voz e chamar por ajuda, correu para fora e deixou sua roupa comigo. Ele deixou sua roupa com ela até que seu senhor voltasse para casa. Ela deixou sua roupa com ela até que seu senhor voltasse para casa. Ela contou-lhes essas mesmas palavras: O escravo hebreu que você nos trouxe veio para me perverter. Quando ergui minha voz e chamei, ele deixou sua roupa comigo e fugiu para fora. Quando seu senhor ouviu as palavras de sua mulher, que falou para ele, dizendo: Como essas coisas me fez seu escravo, ficou furioso. O senhor de Yosef pegou e colocou no calabouço onde os prisioneiros do rei eram mantidos. Ele esteve na prisão, Deus estava com Yosef e ele mostrou-lhe benevolência, fazendo encontrar graça aos olhos do chefe da prisão. O chefe da prisão colocou todos os prisioneiros da prisão sob o encargo de Yosef. Tudo o que havia de ser feito ele executava.
O chefe da prisão não tinha que ver nada do que estava sob sua guarda, porque Deus estava com ele. Deus lhe deu sucesso em tudo que ele fazia. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet vechayeu lanatan betorreinu barot Adonai noten haTorah. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, universo que nos deste a verdade e plantaste a vida eterna no nosso meio. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do universo que nos deste a tua Torá. Baruch Hashem. Sem mais delongas, hoje é sexta-feira, véspera de Shabbat, e nós temos muitas coisas para preparar, para correr, para fazer. Então vamos aqui analisar mais uma vez o texto sob a perspectiva fiel do hebraico, o texto original hebraico, e sobre os comentários de Irash, o comentarista máximo da Torá, que veio simplesmente para comentar a Torá no seu literal. Então nós lemos aqui, meus amigos, que o texto, né, ele é bem categórico em dizer assim: e foi depois desses acontecimentos. Que acontecimentos? Acontecimentos que nós vimos anteriormente, onde o último versículo ele falava que conforme Yosef ali cuidava de todas as coisas do seu senhor ali na casa de Potifar, Yosef tornou-se belo de porte e semblante. Então ela vem e fala assim, e depois desses acontecimentos, porque a narrativa agora vem justamente em cima disso. Por quê? Porque a mulher de Potifar, ela botou os olhos em Yosef, porque ele era belo de porte e de semblante. Então, Torá perfect, sem erro nenhum, né? Então ela lançou os olhos sobre ele e disse: deita comigo, ela disse, tá? Esse deita comigo, a princípio, não era mais nada menos do que ela queria que ele simplesmente ficasse deitado com ela, tá? Mas isso mais para frente, nós vamos ver aqui conforme a narrativa está sendo construída, isso vai crescendo dentro dela. Então ela não queria mais. Era só o começo para se concretizar o ato em si, né? Então ele recusou e disse à mulher de seu senhor que Deus, né, que o seu senhor ali no caso não havia lhe ocultado nada, não lhe havia proibido nada, a não ser ela, sua mulher, tá? E como poderia cometer tão grande mal e pecar contra Deus? Em nenhum momento, Yosef aqui, ele se põe no lugar de que ele era um super-homem, tá? A Torá aqui ela é bem clara, o texto é claro, ele diz que ele não queria pecar contra Deus, mas ele como homem, era natural dele, tá? Aquela situação, ele poder querer vir a sucumbir, só que ele não queria pecar contra Deus, entristecer a Deus, né? Sair da sua retidão. E ela falava a Yosef dia a dia, mas ele não a ouvia nem mesmo para se deitar com ela e ficar com ela, como eu disse. Ela só queria que ele ficasse deitado com ela na cama a princípio. E isso se estendeu por vários dias. E ela vinha nesses dias e bajulava-se, né? O Midrash, eles não contam aqui, interessante, que ela vinha e bajulava ele dizendo: nossa, você é um homem muito de boa aparência, né? E ela falava: eu nunca vi um homem tão bonito quanto você aqui. Isso é o Midrash que conta, tá, pessoal? Já comentei assim para vocês o que seria o Midrash. E Yosef respondia para ela, né, que Hashem que criou cada pessoa. Ele me criou do jeito que ele quis. Essa era a resposta, tá? Ele sabia responder, tanto que ela falava para ele assim: nossa, você tem uma resposta para tudo, né? Ela disse para ele, e ela falou: nossa, você toca harpa, né? Por que você não toca para mim?
Então isso foi se repetindo durante muito tempo, dias, né? E quando ela vinha, falava, toca harpa para mim, e Yosef falava, não, a minha harpa só é um instrumento de louvor a Hashem, nosso Deus, né? Não havia mistura, tá bom? No Midrash, eles dão o nome para ela de Zuleika, né? Diz que o nome dela era Zuleika, tá? E foi indo isso dia após dias. E ele se recusava, e ela chegava a ameaçar ele, você sabia que eu posso te botar na prisão? E ele falava, Deus pode me tirar da prisão, né? E chegou um momento que ela não conseguia nem mais se alimentar, né? Não conseguia mais comer, não conseguia mais dormir, simplesmente pensando no Yosef. O como isso é natural nos nossos dias, e isso sempre foi só. Aquilo que é mais difícil, aquilo que é mais desejoso, a pessoa ela fica ali, ela fica tentando, ela vai tentando, ela quer aquilo de todo jeito. E isso com o tempo, quando não se consegue se obter isso, a pessoa ela começa, hoje em dia, infelizmente, as pessoas entram em depressão, né? Por muitas das vezes não conseguir atingir uma meta. A sociedade hoje em dia ela é muito assim, ela é muito, como nós falamos, a questão da aparência. Você tem cheio de ter, você tem que ter muitas skills, né? Muitas habilidades, e isso vai indo. E com o tempo isso vai te tomando, você começa a sentir que não está preparado para nada, você não está preparado para a sociedade, você não está preparado para o mercado, você não está preparado para um curso de nível superior, e isso vai tornando a pessoa cada vez mais ali sem vontade de viver. Era o que estava acontecendo com ela aqui no caso, tá? E isso foi se estendendo até que chegou um momento, vamos continuar aqui, que ela agarrou ele pelas roupas, tá? O Midrash aqui ele diz que na verdade ela estava com a faca e ameaçou. Do jeito que ela estava, deita comigo agora, durma comigo. Ele viu que ela estava com a faca, ele correu, só que ela ficou com o manto dele, né? Quando ela viu que ele tinha deixado sua roupa em sua mão e fugiu para fora, chamou os membros da casa e disse para eles: vejam, trouxe-nos um hebreu para nos perverter. Ele veio para me violar, mas eu gritei alto. Antes disso aqui, eu quero contar uma coisa que pode muitas vezes passar desapercebido. Como chegou a essa situação onde eles ficaram praticamente sozinhos, sendo que ali era um lugar tão movimentado, né? Diz aqui que ela vinha planejando isso há um tempo, tá? Ela vinha planejando já isso há um bom tempo e o versículo 11 diz assim, do capítulo 39, vamos analisar. E foi num dia como este dia, ele veio a casa para fazer seu trabalho. Não havia ninguém das pessoas da casa lá. Por que não havia? Existia naquela época um culto, né, um culto idólatra no Egito, que quando chovia e o rio Nilo ele transbordava, assim também nos conta o Midrash, tá? Ele transbordava e acabava irrigando a terra, né? Trazendo água, fazendo as plantações nascer, né? Emergir mais rápido. Então todos iam para o templo e agradeciam ao deus Nilo. Todos já sabemos que o Nilo ele era como um deus para os egípcios. E nada mais, nada menos que um dos chefes ali, a qual era o feitor, o senhor de Yosef, também foi para o templo, assim como todos. Só que Zuleika, a mulher aqui do Potifar, o que ela falou? Eu estou doente. E realmente ela estava começando a adoecer porque ela não estava mais se alimentando, não estava conseguindo dormir. E ela falou, estou doente, eu não vou conseguir ir com o meu senhor para o templo. Então ela ficou em casa. É óbvio que Yosef era um justo, era um tzadik, ele acreditava em um Deus único, né? Ele não ia por esse culto porque ele sabia que quem dava a Abraha, quem dava a bênção era Hashem, era o Deus único. Então ele não ia, então ele foi para trabalhar como
como um dia qualquer. A diferença é que a casa estava mais vazia. O local ali, o palácio, estava vazio. Então ela falou, é hoje que eu pego Yosef. É hoje que eu pego José. Tá? Só para a gente entender um pouquinho desse contexto aqui. Então ela pegou, gritou e falou para todo mundo. Só que ela guardou a veste, né, a capa de José, e esperou que quando seu marido voltasse, né, do culto idólatra lá, ela pegou e contou para ele o que havia acontecido. Tá? Ele ficou furioso e lançou ele no calabouço, né, onde os prisioneiros do rei eram mantidos. E aqui que entra que é interessante, mais uma vez, Deus estava com José, com Yosef, e ele mostrou-lhe benevolência. Quem? O chefe ali da prisão, fazendo encontrar graça aos olhos do chefe da prisão. O chefe da prisão colocou todos os prisioneiros da prisão sob o encargo de Yosef. Tudo que havia de ser feito ele executava. O chefe da prisão não tinha que ver nada do que estava sob sua guarda, porque Deus, né, estava com ele. Sabe, é lindo você ler e você poder entender, sabe, que a palavra aqui em hebraico Basher, Hashem, Ito, Deus era com ele. Deus estava com ele. Basher, Hashem, Ito, Deus estava com ele. E tudo o que você faz aqui nesse mundo, ele tem uma recompensa. Muitas das vezes você pode não perceber, você não consegue olhar. Muitas das vezes você vai lá e faz uma oração, uma tefilá, uma ritualé, que é uma oração espontânea para Deus. E muitas das vezes você pede algo para Ele. E muitas das vezes você fala, Deus não está me atendendo. Você já entendeu, você já parou para analisar que no momento que você vai fazer uma tefilá para Deus, você pede algo e você fala, Deus não está me dando, você já consegue entender que o dia que você acorda com saúde, com um teto sobre a sua cabeça, com uma cama, com as 3 refeições que você tem diária, Deus já está respondendo a sua tefilá? Que o que você pede muitas das vezes é coisas que você mesmo pode correr, se esforçar, batalhar e conquistar. Como qualquer pessoa, isso mesmo, como qualquer pessoa no mundo, que se levanta todo dia, pega uma condução, muitas das vezes vai trabalhar, muitas das vezes ela não teve nem o café da manhã, ela sai, batalha ali o dia todo, ainda chega à noite e vai estudar. E muitas das vezes você está ali, achando que Deus não está te respondendo. Pare e preste atenção. Todo dia que você acorda, todo dia que Deus devolve a sua neshama, a sua alma, Deus já está respondendo que esse mundo ele não pode viver sem você, que você por si só já tem a resposta das suas tefilotes, suas orações. E é com isso que eu quero terminar aqui, Ravelins. Eu quero deixar isso mais uma vez claro. Que tudo que Yosef fazia, ele fazia em prol de quem? Do nome de Deus ser reconhecido. Do nome de Hakadosh Baruch Hu ser reconhecido. Ele sabia das suas fraquezas, ele sabia das suas limitações. O Midrash ainda ele nos conta, é que eu falo, é muita coisa, não tem como falar tudo aqui, senão o vídeo vai ficar enorme. O Midrash ele nos conta que chegou um momento que quase Yosef ia sucumbir, pois foram muitos dias lá tentando. Só que chegou um momento em que ele quase sucumbiu, ele viu a imagem do seu pai. E ele pegou e resistiu. Só que tudo era para que o nome de Hashem, Akadosh Baruch Hu, Adon Trasunai, o Eterno, fosse reconhecido. Tá?
Então você não nega a sua existência, você não nega as suas fraquezas, você faz dela a força para você todo dia levantar, resistir a tudo aquilo que vem sobre a sua vida, para unicamente reconhecer Hakadosh Baruch Hu como o Eterno. E não, como eu sempre digo, nada está fora do controle de Deus. E essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. Porque assim como ele resistiu, e mesmo na prisão, não vamos esquecer aqui, mesmo na prisão, Deus fez com que o carcereiro ali, chefe, obtivesse graça aos olhos dele. Ele deu a prisão praticamente na sua mão, a ponto de o texto dizer que ele não mais se preocupava com nada, porque ele sabia, mais uma vez, entenda bem o texto, o próprio carcereiro sabia que Deus era com ele. Que Deus? O Deus dos egípcios? Não. Deus, porque da sua boca, da sua língua, da sua lashon, não saía o nome de Deus. Tá? E é isso que eu quero deixar aqui para vocês hoje. Mais uma vez, Todarabá, não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal. Vamos fazer esse vídeo chegar a mais pessoas que estão precisando entender, ouvir essas palavras, tá? E mais uma vez eu agradeço novamente, tá? Todos hoje tenham mais um dia de Hag Sameach Hanukkah, mais um dia feliz com a festa de Hanukkah, tá? E não se esqueçamos que hoje é o dia da aliança que Deus fez com o povo de Israel. Esse é um dia que eu coloco como testemunho entre mim e si, que eu jamais vou esquecer de vocês, que vocês serão meu povo. Esse é um testemunho entre Deus e o povo judeu, o Shabat. E não é diferente, eu e você podemos também fazer parte disso, tá bom? Mais uma vez eu agradeço, tá? Todarabá. Fiquem com Deus, uma ótima sexta-feira. E mais à tarde, após eu acender, eu coloco mais uma vez aqui a luz Shabbat, tá bom? Todarabá, Lehi, Traot. Até mais.